Bom, irmãos, antes de nós começarmos a palestra de hoje, que é a continuação da de ontem, eu só queria esclarecer para alguns irmãos que eu acho que ficou um pouco duvidoso a respeito da vitamina B12 sintética. Quando eu disse que, entre aspas, seria de origem animal, é porque é o seguinte: quem produz é uma bactéria. Bactéria não é animal. Bactéria é outro reino, né? Só que o que acontece? Ela um dia foi isolada do intestino do animal. E ela começou a ser trabalhada no laboratório, foi multiplicada no laboratório. Ela é sintetizada, purificada. E ela produz a B12. Então, na realidade, a B12 não tem origem animal no laboratório. Só que quando vai manipular a cápsula, pelo menos aqui no Brasil, a maioria das farmácias de manipulação, a cápsula é de origem animal, porque é de colágeno, né? Eles usam gelatina. Agora, nos Estados Unidos tem as cápsulas de B12 veganas, a não ser que vocês peçam no laboratório, na farmácia que vai manipular, que façam de agar-agar, que façam de alguma outra substância vegetal. Nesse sentido, tá? Porque a B12 sintética em si, ela não é animal, ela vem de bactéria, e bactéria não é animal. Tá? Esclarecido? Bom, então, continuando o tema de ontem, nós estávamos falando sobre como que a parte da saúde tem enfrentado vários tipos de extremismos em relação à dieta. E vocês podem observar uma coisa muito interessante. Todos os que seguem algum tipo de dieta diferente, nós não podemos, em hipótese alguma, julgar nossos irmãos, porque nem julgar as motivações. Na realidade, o que a gente observa é muito zelo e vontade de fazer o desejo de fazer a vontade de Deus. É isso que a gente vê, sinceridade. Então, ninguém julgue ninguém por estar fazendo algum tipo de dieta, seja ela crudivorismo, frutivorismo, qualquer uma. O que a pessoa quer é fazer a vontade de Deus, isso a gente tem a certeza. Mas nós temos também a missão de orientar cada irmão, todos aqueles que estão com dúvida. E ontem nós falamos sobre o frugivorismo exclusivo, sobre o crudivorismo exclusivo. Vimos que tem momentos que é necessário realmente aplicá-los. Vamos ver, revendo aquele texto da irmã White, que ela diz que todos os elementos necessários para ter saúde plena estão nos 4 grupos, né? Grãos, frutas, nozes, verduras, que têm todas as propriedades para produzir bom sangue. Hoje nós vamos falar de uma outra dieta. Não foi coincidência, ontem o palestrante falou a respeito desse assunto, a gente não combinou, a minha palestra já estava pronta, mas foi providencial que já esclareceu a vocês algumas coisas. A dieta exclusiva de frutas e cereais, sem o uso de folhas e raízes. Então, nessa dieta, não comeria nenhum tipo de verdura, brócolis, espinafre, bertalha, couve, e nem as raízes, nem os tubérculos, né? Então, seria somente frutas e cereais ou os grãos. Vamos ver os argumentos de quem advoga esse tipo de dieta. Seria a dieta original que Deus deu a Adão e Eva antes do pecado. Então, Deus teria dado essa dieta para Adão e Eva como sendo a melhor antes do pecado. Essa dieta sem folhas e raízes. Seria a dieta para seres superiores, que são os seres humanos. E que as verduras e os vegetais debaixo da terra seriam a dieta para os seres inferiores, que são os animais. E seria uma dieta que teria sido adotada pelo profeta Daniel em Babilônia. E por Daniel ter um caráter que vai ser um dos exemplos para nós, e por ele ter comido esse tipo de dieta, ele e os seus 3 amigos, também deveria ser seguido. Mas vamos ver alguns textos do Espírito de Profecia. Deus concederá ao seu povo habilidade e tato para preparar alimento saudável sem o uso dessas coisas. Então, nós precisamos ver o contexto que a irmã White está falando.
Que coisas? Aí você vai no texto anterior, aí ela diz. Ela está se referindo a ovos, leite, nata e manteiga. Então, Deus está nos chamando para não usar ovos, leite, nata e manteiga. Rejeite o nosso povo toda receita não saudável. Aprendam a viver de maneira adequada, ensinando a outros o que aprenderam. Partilhem esse conhecimento como fariam com a instrução bíblica. Ensinem as pessoas a, evitando a grande quantidade de cozimentos que têm enchido o mundo de inválidos crônicos, preservarem a saúde e o vigor. Por preceito e exemplo, esclareçam que o alimento que Deus deu a Adão e Eva em seu estado isento de pecado é o melhor para o uso do homem, ao buscar ele reaver esse estado de pureza. Nesse texto, vamos fazer agora a interpretação de texto. Nesse texto, ela está dizendo que não é para comer verduras ou raízes. O que ela está querendo dizer? Que tem que voltar à dieta antes do pecado e que agora as pessoas estão comendo muito cozido. Então, o que o contexto fala? Que nós temos que voltar a comer mais o quê? Cruz. Claro. O cozido está trazendo o quê? Doença. Mas nós vimos ontem que tem o equilíbrio, né? Ela fala que, por outro lado, deve cozinhar bastante os alimentos grãos. Então, não está dizendo que é para comer só cru. Está dizendo que nós temos que tentar comer o máximo de cru. Então, aqui, o contexto da dieta original nesse texto é a respeito de cru mais do que cozido. Nós vamos ver outros textos em que o contexto ela está contrastando com a carne. Tá? Vamos ver já isso. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 135, que é o texto principal que é utilizado para mostrar que devemos usar o alimento no estado que Adão antes do pecado. Vamos ver esse outro texto. Deus está trabalhando no mesmo livro. Só um detalhe, esse livro foi escrito em 1902. Gravem essa data. Deus está trabalhando em favor do seu povo. Não deseja que fiquem sem recursos. Ele está levando-os de volta ao regime originalmente dado ao homem. Então, o regime o quê? De Adão antes do pecado. Esse regime deve consistir de alimentos feitos do material que ele proveu. O material usado por esses alimentos deve ser principalmente frutas, cereais e nozes. Tudo bem, aqui não falou verdura. Mas lembra daqueles outros textos que eu mostrei para vocês, em que ela cita os 3 e não cita as nozes? Então, o fato de excluir um dos grupos não significa que tem que tirar. Mas aí ela afirma, mas várias raízes também poderão ser usadas. Então, vocês observem que raízes estão em harmonia com a volta ao plano original de Deus, para a dieta. Vocês estão vendo? Vocês conseguiram entender esse contexto? Ela está falando que pode usar raízes. E como? Se na dieta original não usa raízes. Vamos continuar. Vamos definir o que são raízes. Vamos ver o que são raízes. Raízes são plantas que têm uma raiz principal, muito mais desenvolvida, como a cenoura, a mandioca, o rabanete, a beterraba, o nabo, a batata doce. Tubérculos. Em alguns locais a gente vê a mandioca como raiz. Alguns outros botânicos colocam a mandioca como tubérculo. Mas são tubérculos. Espécies que acumulam energia em caules modificados, como é o cará, o inhame, o aipim, a batata, em que o órgão de reserva cresce de saliências no caule. Eu vou mostrar a figurinha para vocês. E o bulbo também é da terra. Cebola e alho em o órgão cônico e nasce no talo do caule. Também estaria debaixo da terra. Vamos ver aqui como fica no desenho? Olha só. Aqui é uma raiz, por exemplo, a beterraba, um tubérculo, como a batata. Olha como os tubérculos saem do caule. E aqui o bulbo, e o exemplo, a cebola. Olha de onde que ele sai. Então, todos esses aqui seriam proibidos de uso nessa dieta? Mas será que cebola pode? Vai temperar comida como? E o alho pode? Então, por que o alho pode, a cebola pode, e a beterraba não pode, a cenoura não pode? Então, a gente tem que ter consistência em todas as coisas.
Vamos ver, no contexto, o que faz parte da dieta original. Vamos ver o que faz parte. No capítulo, eu queria que vocês prestassem atenção nisso. No capítulo, Regime Apropriado Alimentar, parte 1, olha o título do capítulo, O Regime Original. Isso do livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 81. Olha o que está na dieta original. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e um vigor intelectual, que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Qual é a alimentação complexa e estimulante que ela está falando nesse texto? A carne. Então, vocês estão vendo que o contraste que ela usa não é entre grãos e frutas contra raízes e verduras? Qual é o contraste? Todos os 4 grupos contra a carne. Nós vimos lá em Testemunhos, volume 7, página 135, 125, 126, o quê? Que o contraste era contra quem? Os cozidos. Então, a gente precisa analisar o contexto. A gente não pode isolar um verso, um texto da irmã White, e daquele texto fazer uma doutrina. Né? Isso é muito perigoso, a gente desenvolver uma doutrina baseada em um texto. Vamos ver mais o contexto que faz parte da dieta original. Verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nem 1 grama de carne, olha de novo, quem é a oposição das verduras, frutas e cereais. Aqui ela não citou as nozes. Eu vou parar de comer nozes? Nem 1 grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Qual é o desígnio de Deus ao criar o homem? Comer o quê? Verduras, frutas, cereais e nozes. Agora, olha esse texto. É propósito do Senhor levar o seu povo de volta ao viver simples de frutas, vegetais e cereais. Deus proveu fruta em seu estado natural, cru, para os nossos primeiros pais. Isso aqui foi extraído de Testemunhos Inéditos sobre Alimentação Cárnea, escrito em 1890. Mas pode falar assim, mas isso foi em 1890. A luz de parar de comer vegetal e raízes veio depois. Mas vamos ver textos mais novos, mais próximo da morte dela. Deus está trabalhando, isso aqui é o mesmo contexto, tá? Conselho sobre Regime Alimentar, página 81. Deus está trabalhando em favor de seu povo, não deseja que fiquem sem recursos. Ele está levando-os de volta ao regime originalmente dado ao homem. Vocês estão vendo que nesse contexto, qual é o regime originalmente dado ao homem? Comer o quê? Frutas, vegetais e cereais. Eu só estou mostrando esses textos para vocês, a despeito do que cada um pensa, para que todos possam ver o outro lado da moeda. A gente precisa compreender a gama de textos que falam contra essa ideia de que é para comer somente verduras e raízes. Se existe um texto mandando comer verduras e raízes, que ainda eu não li, porque não existe esse texto, existem vários textos que mandam comer, que fazem parte, inclusive, do contexto do regime original dado ao homem. Os que hospedam, agora ela está falando sobre os sanatórios, o contexto é sobre os sanatórios, olha só. Os que hospedam visitantes devem ter alimentos saudáveis, não é nesse do sanatório não, depois eu vou mostrar um outro. Devem ter alimentos saudáveis, nutritivos, compostos de frutas, cereais e vegetais, preparados de maneira simples e apetitosa. Bom, eu já vi assim, uma explicação, porque eu perguntei, se é só para comer frutas e cereais, ou frutas e grãos, que seriam esses vegetais? Mas os vegetais seriam frutas e grãos. Mas então ela estaria redundante. Então ela falaria assim, então que dê frutas, cereais, grãos e frutas, cereais e grãos. Que vegetais são esses? Pepino, tomate, abobrinha, é tudo fruto. Todos que têm semente é fruto. Todos eles são frutos. A diferença é se é da horta ou do pomar.
Alguns exigem... esse texto aqui que é o contexto do sanatório. Olha ela falando. Alguns exigem verduras bem preparadas para satisfazer-lhes as necessidades peculiares. Falando a respeito dos pacientes. Outros não têm sido capazes de usar verduras sem sofrer as consequências. Então, os pacientes que estavam rejeitando as verduras estavam sofrendo o quê? Consequências aonde? Na saúde. Vocês viram aqui o texto? Muito interessante. Será que a Ellen White, ela comia verduras e raízes? O que vocês acham? Se ela ensina que não pode comer, ela mesma também não pode comer. Vamos ver. Aqui é um texto de uma carta que ela enviou ao seu esposo em 1865. Tudo bem, no início da reforma de saúde, né? Bem lá no início. Aí ela fala que ela comeu batatas ao forno, nabos e maçã. Batata é o quê? Tubérculo. E nabo? Raiz. E olha que ela ainda comeu junto com o quê? Com fruta. Então, falar que batata não pode comer com fruta, nabo, que não é esse o caso. Tem um outro grupo, uma outra ideia de saúde que diz que não pode misturar raízes com frutas. Vocês estão vendo como a coisa vai se ramificando? Daqui a pouco a gente vai comer o quê? Sol, fazer fotossíntese, comer ar. Não vai sobrar mais nada, gente. Se eu não posso comer batata com maçã, nabo com maçã, porque batata é verdura, complica. Vamos ver ainda ela falando. Mensagens Escolhidas, volume 2. Quando as batatas eram escassas e por elas tínhamos que pagar alto preço, substituíamos-las por nabos. De novo, ela citando um tubérculo e uma raiz. Tudo bem, você está falando que ela comeu tubérculo e raiz. Vamos ver se ela comeu folha. Vamos ver. Falais quanto ao meu regime. Não me tenho apegado tanto a uma coisa que não seja capaz de comer qualquer outra. Mas no que respeita a verduras, não precisais preocupar-vos, pois sei com certeza que na região em que morais, há muitas espécies de produtos vegetais que posso usar como verdura de folhas. Poderei obter a folha da labaça amarela, o tenro-dente do leão, a mostarda. Haverá ali provisão muito maior que na Austrália, que era possível obter, e de qualidade superior. E caso não houvesse nenhuma outra coisa, há a produção de cereais. E olha quando ela escreveu, 1901, falando da verdura de folhas. Agora, esse aqui é o mais claro a respeito de verdura. Não tem mais claro que esse texto. Perdi o apetite algum tempo antes de ir para o leste. Agora, porém, voltou. Sinto muita fome ao chegar a hora das refeições. Meus cardos verdes, bem preparados com nata esterilizada e suco de limão, são muito apetitosos. Tomo sopa de macarrão bem fino com tomate numa refeição e verduras de folhas na seguinte. O que ela come, gente? Verduras de folhas. Recomecei a refeição de batatas. Todos os meus alimentos me parecem saborosos. Então ela comeu folhas verdes, ela ainda diz. E, o que mais? Batatas. Atentem para a data. 1902. Aqui. Ela fala de vegetais folhosos e tubérculos. Quando que foi escrito o texto da dieta original, da página 135, que diz que deveria voltar à dieta original? 1902. Vocês acham que ela seria incoerente de fornecer duas informações completamente opostas no mesmo ano? Gente, a palavra de Deus é certa. Deus não pode falhar. Então, ela vai, numa hora, num livro, ela fala, voltem à dieta original. E subentende-se que a dieta original não coma raízes e folhas. Aí depois ela fala, eu comi folhas verdes e comi batata. Quem lê vai falar o quê? Incoerência. E outra coisa, deixa eu ver aqui se eu anotei. Aqui, ó. No inglês, sempre se escreve greens
para se referir a vegetais folhosos. Essa é a razão da tradução especificando verdura de folhas. Ela é bem específica, ao invés de vegetais, que poderia ser um termo um pouquinho mais abrangente. Aqui ela foi clara, que ela come folha. Comia, né? Folha. E no mesmo ano. Com as nozes, se podem combinar cereais, frutas e alguns tubérculos. Quais são os tubérculos? A batata, o aipim, o cará. Preparando pratos saudáveis e nutritivos. Deve-se cuidar, no entanto, em não usar grande proporção de nozes. Os que percebem os maus efeitos do uso das nozes, o excesso de nozes, né? Talvez consigam afastar o mal mediante essa precaução. Então, tinha muita gente comendo muitas nozes e isso, ela dá essa orientação. Nosso Criador nos forneceu nas verduras, nos cereais e nas frutas todos os elementos de nutrição necessários à saúde e à resistência. As comidas de carne não faziam parte da alimentação de Adão e Eva antes de quê? Da queda. Então, ela está de novo contrastando com qual tipo de alimento? Carne. O que fazia então parte da alimentação de Adão antes da queda? Se frutas e verduras e cereais não eram suficientes para satisfazer as necessidades do homem, então o Criador cometeu um erro ao provê-los para Adão. Então, o que Adão recebeu antes da queda? Frutas, verduras, cereais e nozes. Vocês conseguem compreender como o texto é claro em dizer o que faz parte? Mas vamos ainda avançar. Adão e Eva saíram das mãos do Criador na completa perfeição do dote físico. Então, esse aqui é antes ou depois da queda? Antes. Mental e espiritual. Deus plantou para eles um jardim e os cercou de tudo que era belo e atraente aos olhos, como os requeriam suas necessidades físicas. Esse santo par via um mundo de insuperável beleza e glória. O benevolente Criador deu-lhes evidências de sua bondade e amor ao providenciar-lhes frutas, vegetais, grãos, e fez crescer na terra toda variedade de árvores úteis e bonitas. Então, esse texto no Deserto da Tentação, página 12, vocês atentem que frutas, verduras e grãos faziam parte do contexto da dieta de Adão pré-queda. Em que situação? De completa perfeição. Aconselhemo-vos a mudar vossos hábitos de vida. A comida deve ser preparada com simplicidade, todavia com tal primor que desperte o apetite. Deveis evitar a gordura. Ela prejudica qualquer espécie de prato que preparais. Comei abundância de quê? Frutas e verduras. Então, como que verdura vai varrer os nutrientes, se é para comer em abundância? Gente, eu trouxe aqui, depois se vocês quiserem ver, um hemograma de uma gestante nossa, amiga nossa, que ela é pequenininha, mas ela come um caminhão de verduras. Se varresse realmente o ferro, o cálcio, os nutrientes, ela estaria com uma anemia severa. O hematócrito dela é 40,30. É excelente. Eu fiz o parto de uma outra gestante, que é a esposa, ex-gestante, né? A esposa do Rafael, os 2 partos. E ela comia também muitas folhas. E nunca teve nenhum grau de anemia sequer. Se tivesse realmente varrido o ferro, ainda mais gestante, que já tem predisposição à anemia, ela ficaria mais doente ainda. Então, isso não existe, gente. É aquela história que eu falei para vocês. Na realidade, quem vai diminuir a absorção do ferro, do cálcio, são os fitatos e os oxalatos. Mas acontece que a fibra insolúvel também existe no feijão, também existe na fruta com casca. Então, eu também não posso comer fruta com casca, nem feijão, nem cereais, porque também vai varrer. De novo, o que eu vou comer? Então, a gente tem que ter cuidado com certos comentários. A gente precisa estudar.
à luz da palavra do Senhor, à luz da botânica, à luz da nutrição. A gente precisa pesquisar e ver. Não, uma pessoa falou, pode ser a pessoa mais sincera, a gente não duvida da sinceridade. São pessoas tementes a Deus, que querem fazer a vontade de Deus, querem viver em harmonia com a vontade de Deus, querem o melhor para ele e para o povo. Só que é uma ideia de homem, a gente precisa analisar. E ao analisar, não é só capturar e aplicar. É ver, será que é isso mesmo? Deixa eu verificar. Deixa eu tentar ver se é realmente isso. Vamos analisar agora do ponto de vista linguístico. Gênesis 1, 29. Só que antes da gente estudar Gênesis 1, 29, eu queria só mostrar para vocês, eu não botei aqui o texto, mas só relembrá-los, que quando Deus criou as ervas, em Gênesis 1, 12, fala assim, que Deus criou ervas, vírgula, ervas que dão semente, vírgula, e árvores que têm frutos que dão semente. Quantos grupos? 3. Então, ervas que dão semente, e árvores que dão frutos que dão semente. Gravem isso, tá? Nesse contexto. Vamos ver. Vamos analisar esse argumento primeiro. Gênesis 1, 29, o argumento que é utilizado de que Deus teria dado as sementes e os frutos como vegetais superiores do topo da cadeia alimentar para o uso do homem e que teria deixado as raízes e verduras como vegetais inferiores para o uso de quem? Dos animais. Esse é o argumento que é utilizado. Mas vamos ver. Vamos analisar o texto de Gênesis. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra. Toda árvore em que há fruto que dê semente. Não está repetindo? Ó, vamos comparar os textos. Ele deu o quê? Erva que dá semente e árvore em que tem fruto que dá semente. É isso que o texto está dizendo? E isso vos será para mantimento. Então o texto é claro em dizer que Deus não deu somente a semente. Vocês estão lendo? Que ele deu só a semente? Ele deu o quê? A erva que dá semente. Não é isso? Então vamos lá. Mas botanicamente falando, o que são as verduras? Couve, alface, bertalha, agrião, mostarda, couve-flor, brócolis, raízes, tubérculos, assim como as frutas. Eu botei entre aspas frutas, porque vocês sabem que botanicamente não existem frutas, e sim frutos. E todos os frutos são tudo aquilo que eu falei. É a banana, a maçã, é o tomate, é o pepino, é o quiabo, todos esses são frutos. Então, o que são verduras? Couve, alface, o que elas são botanicamente? O que eu fiz, gente? Eu realmente estava com dúvida, eu precisava estudar sobre o assunto. Porque me foi apresentado, eu não rejeitei, não quero ver. Eu quero saber o que está acontecendo, por quê? Vamos pesquisar. Aí eu consultei uma doutora em botânica, que também é cristã. E eu perguntei a ela, bom, eu sou aqui da cidade, eu não sou do campo, não conheço, nunca vi um pé de alface nascer, nunca vi um brócolis nascer. Eu perguntei a ela, alface, bertalha, agrião, todos esses dão semente? O que ela me respondeu? Claro que dão. Por quê? Todos esses vegetais são os vegetais mais completos do reino, porque são classificados como angiospermas. Os angiospermas, vocês lembram disso da época de colégio? Os angiospermas, eles contêm sementes, flores e frutos. Eu falei, alface tem fruto? Tem. Alface tem flor? Tem. Então, na realidade, gente, esse grupo todo Deus deu no Éden. Os angiospermas, que seriam os alimentos do homem. Vocês estão conseguindo compreender? Então, eles são completos. Tem reprodução sexuada, tem ovário, sabiam? A gente come, na realidade, na fruta, é o ovário da fruta. E a sementinha é onde fica o embrião. Então, a gente vai comer o ovário. Então, é um vegetal
altamente especializado, ele é superior, completo. Tem formação de gametas e tem um embriãozinho que é a semente. A diferença é o que normalmente se come de cada vegetal. Do feijão, comemos o quê? A semente. Do alface, comemos o quê? A folha. Da cenoura, comemos o quê? A raiz. Da couve-flor, a gente come o quê? A flor. Nem sei se essa é a flor dela, né? Mas a gente imagina. Vocês entendem? Então, isso são os vegetais superiores. Quando lá em Gênesis 1:12 fala que Deus deu ervas, para quem então seriam essas ervas verdes? Para quem? Quem deveria comer as ervas verdes? Os animais. Então, os animais que deveriam comer as ervas verdes. Então, as ervas que dão semente são todos os vegetais. É, gente, uma pequena borboleta. Vamos lá. Mas olha só. Todos esses são o quê? Ervas que dão semente. Vegetais superiores. Angiospermas. E, portanto, criados por Deus antes do pecado para a alimentação do homem. Mas lá em Gênesis 3:18, fala que depois do pecado, o homem comeria a erva do campo. Então, o que é a erva do campo? Quem falou? Seria o que, Saraia? Os remédios. A erva do campo seria o poejo, a sálvia, o dente de leão, todas essas ervas que seriam remédio. Porque a gente tem que entender, foi aquilo que o irmão ontem falou à tarde. Nós estamos vivendo agora num contexto de uma natureza degenerada pelo pecado, sujeita a doenças. A partir do momento que Adão peca, ele fala, agora você vai continuar comendo o que eu te dei, mas além disso, você vai comer a erva do campo. A erva do campo seriam, e é o que a gente vai ver já já, é a irmã White falando a respeito da erva do campo. Então, em Gênesis 1:29, Deus não diz que deveríamos comer somente as sementes, de novo, mas sim as ervas que dão as sementes. Isso se harmoniza com os textos de Ellen White, que dizem que devemos comer raízes, verduras, frutas, cereais e nozes para termos saúde, dentro do contexto edênico antes da queda. Agora, olha só. Olha como a coisa complica. Se diante do texto acima, eu interpretar que devo comer somente as sementes das ervas que dão semente, da mesma forma, eu devo interpretar que terei que comer somente as sementes dos frutos que dão semente, não os frutos. Não. Isso aqui é um raciocínio lógico. Compreenderam? Na realidade, o que a gente tem que comer? As ervas que dão semente, que é tudo. É o feijão, é o arroz, é a verdura, é a batata, tudo. Porque ela está contrastando com o quê? Com o alimento cárneo, que Deus não deu originalmente. Mas e a dieta do profeta Daniel nas cortes de Babilônia? Vamos ver se seria uma dieta perfeita? Daniel 1:12 fala assim, que se nos deem, eu peço, né, que nos deem legumes a comer e água a beber. Realmente, essa tradução para legumes foi muito ruim. O original não fala legumes, muito menos grãos e frutas. Vamos ver. A palavra, botei até o hebraico ali, porque eu consultei vários dicionários de hebraico. Eu passei assim, mais de 15 dicionários e todos eles falam que zeroim, zera, que significa vegetais de semente. Vegetais com sementeira. Ou vegetais que dão semente, que brotam de semente. Nem a palavra fruta aparece aqui no original em hebraico. Porque se fosse aparecer a palavra fruta,
eu trouxe até aqui para vocês, usaria a palavra hebraica transliterada, pri. Ou se fosse frutas no plural, seria perot. Então isso não existe no texto em hebraico. O texto em hebraico é zeroim. O que são zeroim? O que é zeroim? Vegetais que têm semente. Semente, zera é semente. Semente que brota e vira um vegetal. Gente, eu entendo completamente que realmente nós temos que ter o caráter de Daniel. Daniel foi um exemplo para a gente. Na realidade, Daniel optou por fazer uma dieta vegetariana no meio de um banquete de um rei pagão, que oferecia carnes a ídolos. Então, vamos supor que na mesa do Nabucodonosor tivesse carne e tomate. O que Nabucodonosor, o que o Daniel ia escolher para comer? Tomate. Aí eu vou comer só tomate porque Daniel comeu só tomate? A gente não sabe se tinha alface na mesa dele. A gente nem sabe se lá naquela época se plantava esse tipo de verdura. Então eu não posso afirmar que Daniel comeu frutas e grãos, gente. Primeiro que o hebraico não dá margem para isso. E segundo que a escolha de Daniel foi dele e dos 3 amigos. Porque se eu for falar de caráter, é o caráter dos 4. E não só do Daniel. O que Daniel escolheu foi comer comida vegetariana. Em contraste com as iguarias do rei. Se eu seguir a mesma linha de raciocínio, gente, a 3ª geração foi chamada para ser o 3º Elias. De que o primeiro Elias se alimentou? Pão e carne. Eu vou voltar a comer carne porque o primeiro Elias comeu carne? O segundo Elias comeu o quê? Alfarroba e mel. Eu só vou comer alfarroba e mel porque o segundo Elias comeu alfarroba e mel. Gente, qual é o exemplo maior, o nosso modelo? Jesus. Eu vou voltar a comer peixe? Porque Jesus comeu peixe, pão e mel. Vocês estão entendendo? A questão não é essa escolha. Claro que ele escolheu a melhor dieta, com certeza. Tanto é que ele ficou 10 vezes mais sábio do que os demais sábios, né? E corado, realmente. Mas só para vocês entenderem aqui que a gente tem que pesquisar no hebraico. Ao deixar o Éden para ganhar a subsistência lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para comer o quê? A erva do campo. Gênesis 3, 18. Porque agora estava sujeito a doenças, degeneração. Cereais, frutas, nozes e verduras. Agora, isso aqui constitui o regime dietético escolhido por nosso Criador. E a erva do campo seria o quê? Um complemento, um remédio. Vocês conseguem entender? Agora vamos ver Ellen White falando que a erva do campo é remédio. Deus faz que cresça a erva do campo para o uso do homem. E se compreendermos a natureza dessas raízes e ervas, e se fizermos correto uso delas, não haverá necessidade de correr para o médico tão frequentemente, e as pessoas estariam em muito melhor condição de saúde que hoje estão. Então, a irmã White recomenda comer os vegetais que serviriam de remédio, que são a erva do campo. Ela não está falando dos vegetais folhosos. Ela faz contraste da erva do campo com esses outros aqui, que aí sim, esses 4 estão no topo. A erva do campo é para auxiliar. E lembre que em Gênesis ela criou 3 tipos de ervas. Agora vamos ver aqui ela ainda comentando. Não mudei minha conduta em nada desde que adotei a reforma de saúde. Não voltei nem um passo atrás desde que a luz do céu iluminou pela primeira vez o meu caminho. Então, ela não mudou. Se ela fala que ela comia batata, nabos, cardos verdes, vegetais folhosos, e isso em 1902, gente. Ela morreu quando? 1915. Então, ela com certeza ela teria mudado, mas ela está falando que ela não mudou. Então, nós temos 2 opções. Ou cuidar da doença com os remédios convencionais, ou cuidar da saúde com os remédios de Deus.
os 4 grupos. Qual vai ser a sua opção? Então, agora, gente, vamos ver alguns textos que ela dá uns alertas para nós. Vamos ver. Agora, o inimigo desejaria, se pudesse, levar-nos ao extremo oposto, isto é, a adotar um regime de miséria. Sede cuidadosos em manter o cérebro equilibrado e ideias ajuizadas. Buscai a sabedoria do céu e agir inteligentemente. Se assumis atitudes extremamente radicais, sereis forçados a voltar atrás. E então, por muito conscienciosos que tenhais sido, tereis perdido a confiança em vosso são juízo. E nossos irmãos e os descrentes perderão a confiança em vós. Cuidai para não irdes mais depressa do que recebeis positiva luz de Deus. Não aceiteis ideias de homem algum, por mais sincero e temente a Deus que ele seja. Mas agi inteligentemente no temor do Senhor. Pesquisai, buscai, estudem, pesquisem. Não sigam ideias humanas apenas. Ideias estreitas e exagero em pequenos detalhes têm sido grande mal para a causa da reforma de saúde. É possível fazer tal esforço para economizar no preparo do alimento que, em vez de ser um regime saudável, torna-se um regime de miséria. Qual é o resultado? Sangue pobre. Já vi vários casos de doença de cura dificílima devidos a um regime insuficiente. As pessoas assim doentes não foram levadas pela pobreza a adotar um regime insuficiente, mas isso fizeram para executar suas ideias errôneas acerca do que constitui a reforma de saúde. Os que não têm senão parcial compreensão dos princípios da reforma são muitas vezes os mais rígidos, não somente em viver segundo suas próprias ideias, como em insistir as mesmas ideias para com a família e os vizinhos. Ainda insistem com os parentes. O efeito dessas erradas reformas, tal como se manifesta em sua má saúde, e o esforço de incutir nos demais a todo transe seus pontos de vista, dão muitas ideias falsas da reforma dietética, levando outros a rejeitá-la inteiramente. Há verdadeiro senso comum na reforma do regime. O assunto deve ser larga e profundamente estudado. E ninguém deve criticar os outros porque não estejam em todas as coisas, agindo em harmonia com seu ponto de vista. É impossível estabelecer uma regra fixa para regular os hábitos de cada um. E ninguém se deve considerar critério para todos. Gente, se realmente a dieta sem folhas e raízes fosse uma dieta que deveria ser tirada do nosso cardápio, vocês não acham, e a dieta para a última geração, vocês não acham que teria uma gama de textos esclarecendo que nós deveríamos fazer isso? Gente, Deus não deixa o povo em trevas, Ele esclarece. Assim como Ele esclareceu em relação à carne tão amplamente, e esclareceu tão amplamente com o ovos, leite, nata, manteiga. O que ela fala? Haverá um tempo em que não se poderá comer ovos, leite, manteiga. Ela não fala isso? Então ela falaria assim, haverá um tempo em que não vai se poder comer verdura, ou nunca poderia ter comido, porque essa não é a dieta que Deus deu a Adão? Não é assim que ela iria falar? Não se poderia comer raízes. Mas claro que ela não falaria isso. Por quê? Ela mesma comia. Vocês entendem? Então, gente, a Organização Mundial de Saúde está gritando aos 4 cantos da Terra, o mundo secular, de que raízes, frutas, verduras, legumes, a dieta vegetariana, mas principalmente as verduras que eles falam, são dietas anticancerígenas, boas para a saúde. Então, o mundo está falando que a dieta é boa para a saúde. Aí o adventista vai e fala, não coma verdura, isso faz mal. A gente está retrocedendo?
Que exemplo a gente vai dar? Gente, olha só, isso acontece até no nosso e-mail. Você vai fazer um trabalho missionário, aí você chega na casa de uma pessoa que não conhece nada disso e fala assim, olha, come bastante folha, que vai ser bom, come bastante verdura, isso vai ser muito bom para a sua saúde, vai melhorar seu diabetes, vai tratar o câncer. Aí daqui a pouco passa um outro missionário adventista e fala, não come verdura, porque isso varre. O que a pessoa vai falar? Gente, o inimigo quer que a verdade pareça loucura perante os homens. E ele não pouparia esforço para fazer essa confusão na mente das pessoas. Então, como eu disse, a gente não julga as motivações, são pessoas sinceras, são pessoas tementes a Deus, mas a gente tem que pensar o seguinte, os 144 mil, eles vão estar o quê? Perfeitamente o quê? Unidos. É unido assim, um amiguinho com outro? Não. É unido o quê? Em propósito, em pensamento, em doutrina. Eu posso ter um que coma verdura e folha e outro que não come? Eu posso ter um que crê que a natureza de Cristo é pré e outro que crê que é pós? Eu posso crer que é possível vencer o pecado e outro diz que não é possível? Eu posso crer que um está dizendo que o Espírito Santo é Deus e outro está dizendo que não é? Gente, isso é confusão plantada por Satanás. Não deixe se enredar por isso. Vamos ficar unidos na mesma doutrina, na doutrina que é o quê? Baseado o quê? Na Bíblia e no Espírito de profecia. Essa é a verdade que Deus deixou para nós. Agora, se você conhece alguém que faz alguma dieta restritiva, não o critique. Ajude-o. Mostre os textos. Vamos estudar juntos. Se você faz algum tipo de dieta que até então você compreendia ser a ideal, abra a mente, liberte a consciência e deixe a palavra de Deus usar. Ninguém vai te falar, agora você está comendo. Não, amém. Que você vai estar junto comendo também. Vamos juntos para o céu comer as coisas que Deus deixou. Isso é que Deus quer de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos dê essa orientação, nos dê a sua luz. É o que nós pedimos realmente que Jesus trabalhe em cada um de nós. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti, Senhor, somos imensamente gratos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado tanta luz em Sua palavra escrita, através da Bíblia, do Espírito de profecia. Obrigado, Senhor, porque nós temos tudo ao nosso favor. Só precisamos lançar mão dessas bênçãos que o Senhor tem deixado para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a não nos enredarmos por ventos de doutrina, a ficarmos firmes na Tua palavra, a ajudarmos os irmãos que têm pensado diferente. Ajuda-nos, Senhor, a não julgá-los, a não sermos críticos, mas que possamos juntos aprendermos de Ti, que é o nosso maravilhoso Mestre. Abençoe cada um de nós. Continue conosco no decorrer dessa manhã, nas demais palestras que ainda serão ministradas. Te agradecemos todas as bênçãos e pedimos em nome de Jesus. Amém.